Imagina acordar amanhã com a mesma manchete em todos os jornais do planeta. Humanidade confirma a primeira vida extraterrestre. Parece histórico e emocionante. Mas, e se essa notícia for, na prática, o primeiro passo para o fim da nossa espécie? E se a primeira vida que encontrarmos no universo não for o início de uma nova era, mas o começo da nossa extinção? Hoje você vai entrar no lado mais sombrio e menos comentado da vida no universo. Nada de teorias malucas. Só ciência real. E ideias que mudam completamente a forma como olhamos para o cosmos. Neste vídeo você vai entender 3 caminhos reais, pelos quais a descoberta de vida alienígena pode nos destruir, biologicamente, tecnologicamente e socialmente. Guarda esses 3 pontos, porque tudo o que vem agora se conecta com eles. Vamos falar por que o silêncio do cosmos pode não ser um mistério, mas um aviso. E no final deste vídeo, você vai entender por que encontrar vida além da Terra pode ser, ao mesmo tempo, a maior conquista da humanidade. E o gatilho perfeito para nossa extinção. Sim, existe um jeito realista disso acontecer. E como é exatamente que vai prender você até o último segundo. Então, antes de imaginar naves gigantes no céu, vamos começar pelo tipo de vida que quase todo mundo subestima. Quando pensamos em vida no universo, a maioria imagina civilizações avançadas, discos voadores, contato direto. Só que o primeiro encontro real pode ser muito mais silencioso. Um micro-organismo alienígena, escondido no gelo de Marte, em um oceano sob o gelo de Europa ou Encélado. Esse é o cenário que parece mais seguro. Nada fala, nada pilota naves, nada dispara lasers. Mas é aqui que o primeiro tipo de fim começa a se desenhar. O fim biológico. Hoje, agências espaciais como a NASA, nos Estados Unidos, e a ESA, na Europa, seguem regras rígidas de proteção planetária. O objetivo é duplo. Primeiro, evitar que a nossa biologia contamine outros mundos. Segundo, impedir que qualquer coisa viva de fora volte solta para a Terra. É como se cada missão espacial carregasse junto um manual de biossegurança interplanetária. Agora imagina uma missão que traz de volta amostras de gelo de uma lua distante. Elas são abertas em um laboratório de alta segurança. Tudo controlado, tudo esterilizado, tudo seguindo o protocolo. Por algumas semanas, nada parece diferente, até que alguns pesquisadores começam a apresentar sintomas que nenhum médico consegue explicar. Toda a medicina humana foi construída em cima da biologia da Terra. Os nossos remédios, vacinas e tratamentos foram desenhados para vírus e bactérias daqui. Uma bactéria alienígena ou um vírus alienígena pode usar moléculas e estratégias que o nosso sistema imunológico simplesmente não reconhece como ameaça. É como tentar consertar um computador com um kit de cozinha. Você tem ferramentas, mas não são as certas. E isso ainda nem é o pior cenário. Mesmo que essa forma de vida não infecte diretamente seres humanos, ela pode atacar algo fundamental: o ambiente em que a gente vive. Um micro-organismo de outro mundo pode se adaptar a algum nicho ecológico da Terra, alterar ciclos de nutrientes do solo, bagunçar relações entre plantas, fungos e bactérias nativas. Aqui mesmo, apenas com espécies invasoras terrestres. Já destruímos florestas, rios e culturas inteiras. Basta um fungo ou um inseto chegar em um lugar onde ninguém sabe lidar com ele. Agora imagina uma espécie invasora de outro planeta, sem predadores naturais, sem anticorpos, sem qualquer defesa da nossa biosfera. Uma única vida microscópica pode sim se tornar uma vida mortal para o nosso ecossistema, sem guerra, sem invasão, sem naves no céu. Só química, biologia e desequilíbrio. E se isso já parece assustador, é porque ainda estamos falando apenas do primeiro tipo de fim. Se a vida é possível lá fora, por que a galáxia parece tão silenciosa? Tem estrelas por todos os lados, exoplanetas em zonas habitáveis, sistemas parecidos com o nosso. Mesmo assim, nenhum sinal claro de civilizações avançadas, nenhuma transmissão evidente,
Nenhum encontro direto, esse é o coração do paradoxo de Fermi. Se deveria haver muitos, por que não vemos ninguém? Uma das respostas mais perturbadoras é o conceito de grande filtro. Imagina a evolução como uma escada cósmica. Primeiro, química simples. Depois, vida unicelular. Vida multicelular, inteligência, civilização tecnológica, viagem espacial, expansão pela galáxia. Agora imagina bilhões de mundos tentando subir essa escada ao mesmo tempo. Quase todos caem nos mesmos degraus. Talvez poucas espécies consigam chegar ao topo. Esse grande filtro pode estar atrás de nós. Talvez seja extremamente raro a vida surgir do nada. Mas, se encontrarmos vida simples em outro mundo, isso muda completamente a interpretação. Significa que alguns degraus, da química até a vida básica, não são tão raros assim. Vida não seria uma exceção absurda. Seria algo que acontece em mais de um lugar. Se a vida é relativamente comum, mas não vemos civilizações avançadas em lugar nenhum. O filtro provavelmente não está no começo da escada. Está lá na frente. E talvez a pior parte seja esta. Descobrir uma bactéria fora da Terra pode ser a prova de que nós ainda não passamos por ele. Ao encontrar algo vivo fora do nosso planeta, talvez estejamos confirmando algo muito mais sombrio. A maioria das civilizações morre antes de conseguir se espalhar pelo cosmos. Mas tudo isso ainda pode ficar pior, porque alguns pesquisadores acreditam que esse filtro não é apenas fruto de azar cósmico, catástrofes naturais ou acidentes tecnológicos. Ele pode ser consequência direta da forma como civilizações avançadas se comportam. Agora vem a ideia que fez alguns cientistas defenderem que a Terra deveria parar de falar com o universo. É aqui que essa primeira vida se conecta com um cenário ainda mais inquietante. A ideia da floresta escura. Imagina uma floresta gigantesca, escura, silenciosa. Dentro dela, caçadores armados se escondem atrás das árvores. Nenhum deles sabe quem é amigável, quem é hostil, quem é neutro. Não existe polícia, não existe lei universal, não existe confiança automática, só uma regra simples. Ser visto pode significar morrer. Essa é a metáfora da floresta escura. Cada civilização seria um desses caçadores. Ela não sabe se a outra é pacífica ou agressiva. Não sabe se a outra quer conversar, cooperar, explorar ou destruir. Mas sabe que qualquer uma pode, em teoria, desenvolver tecnologia capaz de eliminar concorrentes à distância. Em um universo assim, o silêncio não é estranho. É uma estratégia de sobrevivência. Ou você se esconde, ou você ataca primeiro. Agora, junta isso com a nossa obsessão por encontrar vida, mandar sinais e buscar um primeiro contato. Desde que inventamos o rádio, a Terra vem emitindo ondas para o espaço, transmissões de TV, comunicações de satélite, dados científicos, mensagens enviadas de propósito a estrelas específicas. Do ponto de vista de uma civilização muito mais antiga e poderosa, isso pode parecer uma única imagem. Um planeta barulhento, acendendo um holofote no meio da floresta escura. E o que você faz com um alvo barulhento, num lugar onde todo mundo teme ser destruído? Agora vem a parte que os filmes quase sempre erram. Quando pensamos em invasão alienígena, a primeira imagem é de naves gigantes sobrevoando cidades, raios de energia, combates no céu, heróis lutando, mas, se a lógica da floresta escura estiver certa, uma civilização realmente avançada não vai arriscar uma guerra longa e cheia de incertezas. Ela não precisa disso. A forma mais segura de lidar com um possível risco é outra. Um ataque rápido, à distância, com algo que não dê tempo de resposta. Sondas autônomas, projéteis, viajando quase à velocidade da luz, nuvens de máquinas microscópicas, qualquer tecnologia que a física permita, depois de séculos de avanço. Tudo o que essa civilização precisa saber é uma informação simples. Onde, exatamente, a Terra está. Você não precisa acreditar que essa situação esteja acontecendo agora, mas esse tipo de cenário é levado a sério o suficiente para fazer alguns astrônomos defenderem
uma postura muito mais discreta em relação a transmissões interestelares, ouvir o máximo possível e falar o mínimo possível, porque talvez a verdadeira imprudência não seja não encontrar ninguém, seja fazer questão de anunciar para o universo inteiro que estamos aqui. E isso nos leva ao segundo tipo de fim, o fim estratégico e tecnológico, que nós mesmos podemos ajudar a disparar. Assim que a primeira vida for confirmada, a forma como a humanidade corre atrás de poder muda instantaneamente. E não é preciso uma civilização hostil lá fora para as coisas saírem do controle. Essa descoberta vai acionar uma disputa entre países, empresas e laboratórios. Quem entende essa biologia primeiro? Quem transforma isso em remédios, em tecnologia, em defesa, em armas? Quando a humanidade entra em corrida, costuma acelerar demais. Foi assim com a energia nuclear no século XX. Foi assim com certas áreas da inteligência artificial, recentemente. Com uma nova biologia na mesa, a tentação de ir além do limite pode ser ainda maior. Agora imagina um laboratório tentando modificar genes alienígenas para criar medicamentos, materiais resistentes, sistemas de defesa biológica. Basta um erro, uma combinação inesperada, um organismo híbrido escapando de controle. Não é preciso uma civilização inimiga vindo de fora. Nós mesmos podemos criar a vida mortal que vai nos causar problemas. E não para por aí. Em um cenário onde se fala de risco cósmico e possível ameaça externa, governos podem ser pressionados a construir sistemas automáticos de defesa, satélites armados, redes de detecção, algoritmos de resposta rápida. Se uma inteligência artificial for programada para identificar qualquer sinal suspeito vindo do espaço e agir sem esperar um humano, um erro de interpretação pode gerar um ataque por engano, um falso positivo, uma decisão tomada em milissegundos, que ninguém consegue desfazer. Talvez o universo não precise nos atacar. Talvez a simples descoberta de vida lá fora seja o gatilho perfeito para usar o que já temos de mais perigoso contra nós mesmos. E isso tudo ainda acontece antes da parte mais imprevisível, o fim social. Em poucas horas, bilhões de pessoas saberiam que não estamos sozinhos. Religiões teriam de revisitar interpretações. Movimentos políticos tentariam usar a notícia para justificar decisões. Mercados reagiriam ao medo, à euforia, aos boatos. Alguns veriam essa descoberta como confirmação de crenças antigas. Outros veriam como sinal do fim dos tempos. Teorias da conspiração surgiriam na velocidade de um meme. E isso não seria apenas confusão social. Seria o começo de decisões irreversíveis. Agora, imagina a internet no dia seguinte a essa notícia. O que você acha que acontece com as redes sociais, com discussões, com o nível de confiança em qualquer informação? Qualquer governo, agência espacial ou instituição científica teria de decidir o que revelar, o que esconder, o que admitir que ainda não sabe. Uma frase mal escolhida em uma coletiva pode causar pânico. Uma informação mal explicada pode provocar desconfiança global. Se você já viu cenas de caos em filmes sobre primeiro contato, saiba que a realidade provavelmente seria mais confusa, mais improvisada, menos altruísta, porque ninguém recebe um manual de como manter 7 bilhões de pessoas calmas depois de uma revelação dessas. E o mais desconfortável é que tudo isso pode acontecer, mesmo que a vida encontrada seja apenas um micro-organismo. Agora imagina quando começarem a surgir suspeitas de algo mais complexo. Um padrão estranho num sinal de rádio, uma anomalia persistente em dados de telescópios, uma estrutura que não parece natural orbitando uma estrela distante. Talvez esse seja o ponto em que a humanidade finalmente perceba que não é só ela observando o cosmos. Ela também é um objeto de observação. Depois dessa viagem, responde para você mesmo: vale a pena continuar gritando para o universo que a Terra está aqui? Ou seria mais inteligente aprender a ouvir em silêncio? Se este vídeo fez você olhar para o céu com um pouco mais de medo, mas também com mais curiosidade, aproveita esse desconforto. Ele é um sinal de que você acabou de tocar em perguntas que não aparecem em conteúdos superficiais. E lembra,
Esse vídeo é só o começo dessa história. No próximo, nós vamos entrar em um território ainda mais delicado. Mistérios espaciais que deixaram a própria NASA em silêncio. Casos reais, dados estranhos, observações que não se encaixam tão fácil nos modelos. E que levantam a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. Se você quer continuar viajando por esse lado mais sombrio e científico do cosmos, aperta o botão de inscrever-se, ativa as notificações e guarda este canal na sua rotina. Assim, você não perde quando o próximo episódio sobre os segredos silenciosos da NASA for ao ar. E me conta nos comentários. Você prefere um universo vazio ou um universo cheio de vida que talvez seja mortal para nós?